Dia, boa noite, na verdade. Eu tá tendo aqui uma variaçãozinha assim, né, aqui na gravação, não sei o que está acontecendo. Coisas estranhas estão acontecendo. Para vocês, está acontecendo uma coisa mágica aí, tá? Na videoconferência? Tipo, tá piscando a tela? Travando. Isso, isso. Parou. Graças a Deus. O... Deixa eu tirar um pouquinho aqui o zoom. Pronto. Pronto. Aqui. Sim. A isso aqui eu queria mostrar. Boa noite de novo para vocês. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné. Nós estamos hoje, assim, concluindo assim, mais o nosso conteúdo. E a gente hoje eu queria fazer uma revisão das terminações dos verbos, né? Que a gente estudou e talvez dar assim, uma previsão do que a gente deve estudar ainda mais para frente, né? Então hoje eu estou usando aqui essa gramática Essentials of Greek Grammar, que tem assim várias tabelas interessantes para vocês darem uma estudada, né? E aí então a gente você vê assim já coisas que a gente já viu e coisas que a gente ainda vai ver. Aqui são assim umas terminações que a gente diz que são terminações do presente. Ou assim, a gente pode falar também, são terminações progressivas, no sentido que elas têm assim uma característica, uma qualidade gramatical de ter um sentido progressivo. Então, quando você diz assim o presente, você está dizendo o aspecto gramatical progressivo, contínuo. Então, não é se eu digo assim, é, se eu digo eu trabalho, se eu digo ponó, eu não digo só ponó, eu não digo só trabalho, eu digo estou trabalhando. Então tem esse sentido progressivo, né? Com essas terminações e com o radical do presente, o mesmo radical que a gente usa no presente. Quando você usa, você vai para outros radicais que não o do presente, você costuma ter um aspecto gramatical verbal diferente, um aspecto gramatical às vezes pontual, às vezes resultativo, às vezes assim até de estado, né? E depois a gente deve se aprofundar mais nessa questão do aspecto verbal. A gente ainda não debateu muito nessa questão do que é o aspecto verbal, não. E o aspecto verbal é uma categoria de gramatical que a gente não estuda muito na educação básica e que vocês devem ter percebido um pouco ela quando a gente fazia a diferença, né, entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. E se você quando você estudava, se você estudou inglês ou assim francês ou italiano, né, talvez você também viu também alguma coisa sobre isso, né? Por exemplo, no inglês você pode ter visto falar no present e no present continuous, present progressive, né? O presente contínuo, o presente progressivo, né? Talvez você tenha ouvido falar. E aí nessa categoria do aspecto verbal. Então, normalmente a gente percebe, né, a categoria do aspecto verbal no grego através do radical. Então, se a gente usa o radical do presente, o mesmo radical do presente, você normalmente a gente vai dizer que você está tendo um aspecto progressivo, né? Uma ideia de contínuo, né? Uma ação contínua. Tudo bem, gente? Estou sendo compreendido? Foi, né? Então, mas eu espero que não tenha falhado muito. Se falhou, eu na verdade estava tentando mudar aqui a internet.
porque tá falhando um pouquinho aqui. Sim, vocês estão me ouvindo ainda? Me avisem aí se você quando é que se quando eu estou sendo ouvido, tá me ouvindo? Sim, sim, ótimo, ótimo. É só uma falhazinha na internet. Eu espero que não falhe mais. Aí então aqui, então, mas assim, fora o radical, essas terminações aqui são também terminações progressivas, terminações que vão com o radical do presente. Aí, aqui são as terminações aqui, né? Essa primeira da coluna, né? O, eis, ei, omenete, usim, ou usi ou usim, tem o ni móvel que aparece quando na sequência vier uma vogal, ou quando tiver um ponto, uma vírgula, ou um ponto médio, né? São as terminações, né? Para eu, tu, ele, né? Nós, vós, eles, né? Seria a gente, você pensa assim, tipo, eu trabalho, né? Tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos. Mas você pode dizer também em português trabalho, trabalhas, trabalha, trabalhamos, trabalhais, trabalham, né? Não é verdade? Não dá para dizer, né? Essas terminações, né? Então são terminações pessoais que tem nessa essa ideia de número e pessoa, né? Então esse ômega é a primeira pessoa do singular, esse epsilon iota sigma, né? É a segunda pessoa do singular, esse epsilon iota é terceira pessoa do singular, a primeira esse ômicron mi Epsilon-ni é a primeira pessoa do plural. Esse epsilon tal, epsilon é a segunda do plural. Esse ômicron, y, sigma, iota e às vezes ni é a terceira do plural. Tá dando para compreender, gente? Então, oisei homeneteusim, que a gente fala, né? O... Vocês viram também algumas terminações para o imperativo, né? Presente, né? O imperativo, depois a gente do aspecto progressivo, que foram esse e et, esse y e esse y tal y, que são para a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Vocês não viram essas terminações para a terceira pessoa do singular e para a terceira pessoa do plural, que é esse eto, onton, né? Esse eto, onton, vocês não viram porque isso é mais incomum, é mais assim no sentido assim, deixe ele fazer, deixe eles fazerem. Vocês estão entendendo como é que é mais ou menos o sentido? Então não para entender, né, como é que é esse imperativo na terceira pessoa? O Mas aí vocês não viram isso, mas é porque é um pouco mais raro. Mas depois a gente deve ver, pelo menos um exemplo. Vocês também não viram subjuntivo. A gente está vendo só indicativo, imperativo, infinitivo e particípio, né? Que a gente acho que vocês não viram ainda particípio também não. Particípio a gente só deve ver no próximo semestre. Vocês só viram só indicativo, imperativo e infinitivo. Foram só essas formas que vocês viram. Isso tudo no presente. Ao subjuntivo, ele vai variar do indicativo no presente, porque vai haver um alongamento de umas vogais de ligação. Então, esse alongamento das vogais de ligação vai fazer, por exemplo, que esse epsilon iota vire um eta com iota subscrito. Vocês estão vendo? Um epsilon iota virando um eta com iota subscrito. Isso. E um ômicron virando um ômega. E um epsilon virando um eta. E um ômicron y virando um ômega.
isso acontece porque é ali para marcar o subjuntivo. Então, em vez de o, e, sei, omen, et, usim, você vai ter o, eis, ei, omen, et, ossim. Então, isso aí são as terminações pessoais, né, do presente do subjuntivo. Aí, como os usos do subjuntivo, a gente vai ver só no semestre mais intermediário, né? A gente, até no próximo semestre, a gente não deve ver, mas se vocês quiserem estudar por vocês mesmos, aí já estão vendo já uma preview das terminações. O Victor, quer fazer uma pergunta, Victor? Provavelmente era, né? Assim, depende assim, independente, assim, o Victor perguntou se há uma diferença na pronúncia dessas terminações. Sim, haveria sim uma diferença. Só que essa diferença ela vai variar, né, de época para época e de lugar para lugar. Então, por exemplo, a gente usa uma proposta de pronúncia que tenta reconstruir como era a pronúncia de Atenas no século V a.C. Então, eu digo, para dizer o indicativo, eu digo o, eis, ei, omeneteusi. E para dizer o subjuntivo, eu digo o, eis, ei, homem, et, ossi. Mas, se você, às vezes as pessoas seguem uma outra proposta erasmiana, onde aí a diferença é outra, né? Elas se baseiam muito no latim, né? Numa pronúncia mais assim, mais próxima ali do primeiro século, né? E aí vão dizer assim, em vez de dizer ó, vão dizer ou, né? Vão dizer assim, tipo ou então o, então vai dizer o, eis, ei, não melhor, o, e, eis, ei, homem, et, usi. E vão dizer o, eis, e, homem, et, ossi. Aí vai ser diferente, vai ser diferente com outra qualidade. E se você usa uma pronúncia moderna, você não vai dizer nenhuma nem outra. Você vai dizer o, is, i, homem, et, usi. E vai dizer o, is, i, homem, ite, ossi. Vocês estão entendendo? Legal, Victor. Sim, sim, mas há uma diferença. Pelo menos na escrita havia. O, mesmo que eles não tivessem, que você não encontrasse, por exemplo, acentos ou iotas subscritos, você troca ali um y iota por um eta, não é a mesma letra. Então, a pronúncia devia ser assim semelhante ou pelo menos seria uma mudança ortográfica, né? Pelo menos em algum período com a pronúncia moderna fica, na verdade, a pronúncia fica muito semelhante. Só na terceira do plural é que vai ficar diferente. Porque em vez de ussi vai ser ossi. Mas na pronúncia moderna, todas as outras são iguais. O, is, i, homem, homem, éter. Não, melhor, éter também. Na segunda do plural também vai ser diferente. Vai ser éter e iter. Aí, ussi, ossi. Então, mesmo com a pronúncia moderna do grego, vai ter alguma leve diferença, né, na pronúncia também. Apesar de ter muita. A língua ter evoluído para você ter sons mais parecidos, né? As letras representarem
sons mais parecidos e não ter essa diferença de quantidade, né? Aí, optativo também, essas terminações por optativo, vocês, é só num curso mais avançado, né? Só lá no semestre lá, se quiserem ir lá até pro quinto semestre que a gente vai ver, né? O optativo, né? Então, oime, oien, tem essa variação, né? De primeira pessoa do singular, ois, oies, oi, oie, oimen, oiemen, oite, oiete, oien, oiesan. Então tem essa variação, né, nas terminações, né? E aí, mas a gente não viu isso, aí você vê que o que a gente, como é que você reconhece isso na leitura, né? Você vai começar a ver que vai aparecer essa vogal de ligação, né? No lugar da vogal de ligação, né? Esse oi, ômicron iota. Aí você quando você vai começar a reconhecer na escrita, né? Você diz, isso aqui é um optativo. E talvez o optativo seja estranho para vocês também. O que é o optativo? Porque o subjuntivo vocês conseguem entender o que é subjuntivo no português, que normalmente é o modo da dúvida, da hipótese, né? Mas o optativo do grego é mais um modo que às vezes é um modo assim de um pedido, de você faz assim, por exemplo, um desejo que você gostaria, né, que tal coisa acontecesse, né? Então, ele acaba confundindo um pouco com o subjuntivo e com o que a gente às vezes chama de como é que a gente chama às vezes? Chama de assim um condicional, né? Um, uma forma polida, né? Às vezes chama isso em português assim, né? Alguma coisa assim, mas a gente não tem, né? Um modo específico para isso. Aí aqui ele chama aqui também as formas não finitas, né? Non-finite, que é as formas nominais, né? Que é o particípio e o infinitivo, né? Do presente. Então vocês não viram ainda as formas do particípio, mas as terminações do particípio, né? O particípio ele é como se fosse um adjetivo verbal. Você pega o radical do presente do verbo, coloca umas terminações e aí transforma o verbo num adjetivo, que vai se declinar como se fosse, né, um adjetivo de três formas, né? Uma para o masculino, uma para o feminino e uma para o neutro. Então, eu estava dando um exemplo com trabalhar, né? Ponó. Então você vai ter assim, ponon, que vai ser aquele que trabalha ou o trabalhante, né? Vocês estão entendendo? Aí o ponussa vai ser tipo aquela que trabalha ou a trabalhante, a trabalhanta. Vocês estão entendendo, gente? Aí o ponon vai ser tipo a coisa que trabalha, ou uma coisa indeterminada, né? Se é ele ou ela que trabalha. E aí isso vai se declinar com as terminações que vocês já estão aprendendo, né? Lá para a terceira declinação e para a primeira declinação, né? O feminino pega as terminações da primeira declinação e o masculino e o neutro pega para as formas da terceira declinação. Mas vocês ainda vão começar a aprender, né, as formas da terceira declinação ainda, né? A gente deu uma olhadinha, mas foi só uma vista por alto. Aí o infinitivo, esse infinitivo presente, esse infinitivo, vocês têm que já ter aprendido, que é esse y, iota, ni, esse ein. Ein foi ensinado para vocês já. Vocês já viram várias expressões com ei, né? Então já apareceu para você ein, você já tem que começar a reconhecer como um infinitivo presente, né, do grego antigo.
Tudo bem, gente? Tudo bem, né? Aí deixa eu ver se eu consigo apresentar mais alguma coisinha para vocês. Então isso aqui, o que vocês devem ter aprendido aqui nesse semestre, é essa primeira coluna aqui do indicativo, essa do imperativo, esse y tal ao y e esse y iota ni aqui do infinitivo. Então, isso foi o que vocês já viram. Vocês não viram nem esse optativo, nem o subjuntivo, ainda não viram o participo presente. Esse participo presente, a gente disse que está na voz ativa. Essas terminações são todas da voz ativa. Não vimos a voz passiva e não vimos a voz média, que é uma coisa que talvez vocês não tenham assim muita consciência do que é a voz média, e aí a gente no próximo semestre vai debater bastante o que é a voz média. Mas aí eu posso, para poder apressar um pouco essa apresentação, né, da voz média, eu posso ver se tem aqui uma outra tabela. Tem. Para poder. A gente às vezes chama, né, a voz média de voz médio-passiva. Porque no presente da voz médio-passiva, as formas, elas no indicativo, elas são assim, tem uma certa. Não, melhor, não é no indicativo, é para o presente, né? Elas têm uma ambiguidade estrutural. Então você não vai saber se é passivo ou se é médio. E talvez você fique em dúvida também no que é médio. Médio, no grego antigo, é uma coisa que é meio reflexivo, meio ativo às vezes. Reflexivo vocês sabem o que é, né? Todo mundo sabe o que é reflexivo, quando a ação ela é exercida por um agente e ela é sofrida pelo esse mesmo agente, né? Você sofre, né? Então, mas às vezes a gente tem assim uns verbos que vão ter um sentido assim que ele não é bem reflexivo, ele é como se ele ficasse meio do caminho entre ser ativo e ser passivo, não chega a ser passivo, né? Então a gente vai ver isso aí no próximo semestre, esses verbos que têm um sentido assim médio, né? Por isso a gente fala em voz média e não em voz reflexiva, porque só em alguns casos é que vai ser uma voz reflexiva de verdade. Às vezes o sentido do verbo vai ser só um sentido diferente do ativo, mas não chega a ser passivo. Por isso a gente fala de voz média. Então, mas a voz ativa, eu espero que vocês, a maioria, lembre. A voz ativa é quando você tem, né, um sujeito que pratica ação, né, normalmente sobre um objeto. E aí, a voz passiva, normalmente você tem um sujeito que ele é passivo, paciente. Ele não exerce ação, ele sofre ação, né? Do verbo, ação representada pelo verbo. Aí então aqui eu vou mostrar aqui para vocês as terminações, né? Eu só dando assim uma preview, né, do que é que vocês ainda vão estudar, né? O my, ei ou ei, né, tem essa variação, né? No koiné, né, a gente usa a primeira. No ático aparece, né, a segunda, né, também. Esse ei com Y iota, né? Mas no koiné normalmente aparece essa primeira, esse com eta iota subscrito, né? Então, omai, ei, oei, etai, ometa, este, ontai. Então, né? Então, essa aí a gente vai ver também. Então, aí você vai entender assim como, tipo assim, quando a gente for aprender, né? Então, como tá dando um exemplo como ponó, né? Então,
Ponó, né, vai ser assim, ponumai, aí vai dar assim, tipo, vai dar alguma coisa assim como é, ponei, ponei e ponei, é, poneitai, ponúmetha, poneiste e ponuntai. Porque ponó, na verdade, é um contrato em Y, se eu não me engano, né? Ponó. Aí, mas continuando. O, aí você vai ver um imperativo em U. Vocês já viram já algum imperativo em U, né? Vocês viram idu, né? E acho que talvez vocês tenham visto um outro que não fosse idu, mas já apareceu já um imperativo com ômicron Y, né? Então, pelo menos idu eu tenho certeza que vocês já viram, eu já comentei o idu, que é o olha, né? Então ali tinha nessa terminação do imperativo já apareceu já para vocês, né? E o plural desse u, né? Dessa terminação com u, ômicron y, vai ser este, né? Este, vocês ainda vão ver, né? Aí tem o esto e o eston, que são da terceira pessoa, que a gente não vai comentar muito no próximo semestre. E aí, se vocês continuarem no intermediário, no avançado, a gente deve ver esse subjuntivo, né? Que tem um alongamento aqui da vogal de ligação, né? Então vai ser o, mai, ei, etai, ometha, este, ontai, né? Tudo aí com ômega e eta, né? Aparecendo, né? Na vogal de ligação. Ou no optativo, né? Oimen, oio, oito, oimeta, este, ointo, ointo. Então aqui, olha, vendo aqui o oi mesmo com essa característica, né? Do modo optativo, esse ômicron iota, né? Aparecendo aqui também. Aí no particípio, a gente vai ver no particípio médio, vocês vão ver esse omenos, omene, omenon. Então, se você dissesse assim a gente dissesse assim ponúmenos, seria tipo a gente diria alguma coisa assim como aquele que está se trabalhando, ou aquele que trabalha para si mesmo, ou aquele que trabalha a, para o próprio interesse. Seriam algumas formas de a gente tentar traduzir essa forma médio-passiva. Vocês estão entendendo? Aí isso valia também para o indicativo, né? Eu diria assim, ponumai, né? Seria eu trabalho para o meu próprio interesse, ou eu me trabalho, ou eu sou trabalhado, se a gente pegasse no sentido bem passivo, né? Porque como há uma ambiguidade estrutural, pode também ser usado para fazer uma voz passiva. Então você pode dizer assim, sou trabalhado, né? Mas assim, ou estou sendo trabalhado, né? Para dar mais uma ideia progressiva, né? Porque é presente, não é passado, né? Tá dando para compreender assim alguma coisa, assim, pelo menos dar uma preview. Lembrando que isso aqui tudo vocês ainda vão ver, mas eu estou mostrando aqui as terminações para a gente não assim se espantar com isso, não. Então, essas terminações já vão dar esse sentido de uma outra voz que não é a voz ativa, né? Seria uma voz médio ou passiva, né? Ou médio passiva. Aí, deixa eu ver se ele dá uns exemplos aqui na sequência. Deixa eu ver aqui. Ele dá aqui o que a gente chama, aquelas terminações lá, a gente chama de primárias. Terminações primárias. E essas aqui, a gente chama de terminações secundárias. Elas vão aparecer em alguns tempos que a gente vai chamar de tempos secundários, como o imperfeito, o aoristo. O aoristo, para a gente, para não me aprofundar muito, ele vai parecer um pouco com o pretérito perfeito para a gente. Mas ele vai ser um pouco diferente no sentido do que o pretérito perfeito. Ele vai ter um aspecto diferente. A gente vai debater um pouco de aspecto. Então vocês ali, nesse primeiro semestre, devem ver, né, aquele OEC, Omenetiusi
e devem também ver o omai, ei, oei, etai, ometá, este, ontai, que aí vai fechar ali as terminações primárias. Mas aí, se vocês forem para o terceiro semestre, a gente deve ver também essas terminações secundárias. Mas se você for estudar por você mesmo, você pode já ir pegando, né, uma gramática ou um método e já ir vendo as terminações secundárias que são usadas para o imperfeito e para o aoristo, que elas normalmente são usadas para o passado. Então a gente no próximo semestre a gente vai continuar muito no presente. E aí a gente só vai entrar no passado, no tempo aparecendo quando se a gente fosse para o terceiro semestre, né? A gente vai até ver o futuro primeiro do que o passado, porque as terminações vão ser as mesmas primárias, né? O futuro no grego, né, é um tempo que usa as terminações primárias e não as terminações secundárias. Então, assim, esse aqui, oesen, omeneteon, são as terminações secundárias ativas, e omen, u, eto, ometa, este, onto, são as terminações secundárias, médio-passivas, né? Então, tem uma musiquinha, né, que eu canto. Então, assim, aquelas ali, né, as primárias, né, dá para você cantar com Jingle Bells. É um mnemônicozinho que eu aprendi vendo outros professores no YouTube cantando, né? Então a música, né, no Jingle Bells é assim: always say, um minute sim, always say, um minute sim. Isso para a voz ativa, né? Para a voz média ou passiva, né? Uma outra parte que é assim: Omaei etai, ometai este ontai, omaei etai, ometai este ontai. Eu nem sei se é a mesma música ou já é uma outra música já. Acho que é outra música de Natal também. Omaei etai, ometai este ontai, omaei etai, ometai este ontai. Então todo mundo tem que tentar, Natal tá chegando aí, todo mundo tentar aprender essa musiquinha, né? Com as terminações, né? Aí já as secundárias tem uma outra musiquinha. São duas musiquinhas diferentes. Da voz ativa é se você está feliz, bata palmas. É assim. O esen, o meneteon, esan. O esan é para outros verbos que não são os verbos comuns. Aí, o esen, o meneteon, esan. O esen, o menete, o esen, o menete, o esen, o menete, o esan. Aí perceba aqui nas terminações secundárias que a primeira do singular é igual à terceira do plural. Aí vai ter uma ambiguidade estrutural também que vai só se resolver com o contexto, né? Para você saber se eu estou falando de mim ou de eles, né? Do eu ou deles, né? Ou delas, né? Aí você vai ter que ver, né? Pelo contexto. Então, a música é assim, né? O esen, o menete, onesan. O esen, o menete, onesan. O esen, o menete, o esen, o menete, o esen, o menete, onesan. Aí o esan aparece em alguns outros verbos, que não os mais comuns que vocês vão encontrar. Aí a outra música da médio passiva secundária é uma outra que é um pouco mais melodramática, que é assim: Omenueto, ometa, este, onto. Omenueto, ometa, este, onto. Omenueto, ometa, este, onto. Omenueto, ometa, este, onto. Então aí você tente aprender essas musicazinhas para vocês conseguirem ter uma mnemônico aí.
Não, não, eu não inventei as músicas, todas elas, se vocês procurarem no YouTube, aí tem uns professores que usam, e aí eu só tô tentando repassar para vocês aí as músicas, mas mas é o básico para você. Isso é um básico para a gente trabalhar com os verbos. Então, são essas terminações primárias e essas terminações secundárias, né? Que vão ser usadas muito nos tempos passados. Aí, deixa eu aqui passar aqui, ver se ele dá um exemplo aqui com o verbo. Ah, ele deu um exemplo muito simples. Aqui é o futuro. O futuro usa as mesmas terminações primárias. Futuro médio também usa as mesmas terminações primárias. Não sei porque ele colocou isso. Ah, sim. Aqui o futuro passivo não usa as terminações primárias, é o futuro médio. Então aparece pelo menos aqui você vê tem um alongamento, né? Nessa vogal aqui de ligação. Na verdade é mais uma característica, né, da voz média. Aí então aparece um eta, que é uma característica da voz média. Quando a gente fala característica, em termos de gramática grega, normalmente a gente está querendo dizer uma desinência. E a desinência, ela funciona como se fosse um prefixo, ou como se fosse assim, um infixo, melhor dizendo. Quando você for ler as gramáticas e falar assim, característica, ele está falando assim de alguma coisa como esse eta e esse sigma. Tá vendo esse eta aqui? É uma característica da voz passiva pura, sem ser passiva, médio passiva, né? E esse sigma aqui, né, é uma característica do futuro, né, do tempo gramatical futuro, né? Então são duas desinências temporais, né? Uma é temporal e a outra seria uma desinência de voz, né? Não tem nenhuma uma nomenclatura específica para isso, né? Mas seria isso, né? Aí, por isso que às vezes a gente chama de característica, né? Uma outra nomenclatura para não falar desinência, né? Aí, mas você perceba que depois desse eta e desse sigma vai ter as terminações é, primárias, né, da voz média, né? E no indicativo e no optativo são as terminações secundárias, né? No particípio são as terminações depois desse eta, desse sigma, vai ter as terminações, mesmas terminações médio-passivas, né? E aqui o infinitivo também. Aí, eu queria que ele desse um exemplo com um verbo. Deixa eu ver se ele deu. Não, é que ele tá dando do auristo, ao auristo A, que é o auristo sigmático, mas que não é o. Vocês não vão aprender agora. Eu queria que. Ah, que o Essan aparecendo aqui. Tá vendo? Quando a musiquinha do Essan, que é o Essan. Aí, deixa eu ver aqui. Eu queria que ele desse aqui com um verbo. Mas parece que ele não tá dando com o verbo. Ele tá dando só as terminações. A gente teria que olhar lá no Atenase mesmo para poder ver. Ah, pronto, finalmente. Achei que não ia aparecer o verbo. Então, normalmente nas gramáticas e métodos, ele usa o verbo lio. Normalmente as gramáticas gregas usam o verbo lio, que significa soltar, desatar e outros sentidos, né? Porque ele tem um radical pequeno, né? E ele é um verbo um tanto regular, né? Então, o radical costuma se manter, né? Costuma ser lambda y, o radical. Então, lio, então vocês estão vendo aqui o presente, o presente ativo e o médio passivo, né? Lio, lies, liei, liomen, liete, liusi, né? Seria eu solto ou estou soltando, né? Tu soltas, tu está soltando, ele solta, ele está soltando, nós soltamos, nós estamos soltando,
vós estáis soltando, vós soltas, soltais, acho que é isso. E vós soltam, né? Ou melhor, eles soltam. Paulo, você quer fazer uma pergunta? Isso, o presente tem um sentido progressivo. Sim, mas o gerúndio sozinho não. O gerúndio acompanhado, né, no, dentro. Você não vai usar o gerúndio sozinho, você vai usar o gerúndio dentro de uma locução verbal, né? Não, assim, no grego não tem gerúndio. O que tem no grego é o particípio. E particípio a gente vai traduzir no português, às vezes pelo gerúndio, às vezes por uma locução adjetiva. Melhor, uma locução não, por uma oração adjetiva. Isso. Então essa é a diferença, né? Não, não tem gerúndio, gerúndio mesmo no grego. O que a gente tem é isso, tem um particípio. É porque vocês não estudaram ainda o particípio. Depois, quando vocês virem o particípio, vocês vão ver que ele se parece um pouco com o gerúndio, mas ele é diferente porque vai para o plural, tem a forma do feminino, tem a forma do neutro, tem a forma do nominativo, do acusativo, do genitivo, do é, do dativo, aí vocês vão ver que ele é mais maleável do que só o gerúndio no português. Mas ele cumpre as funções que o gerúndio cumpre no português também, assim, menos essa de formar um presente progressivo. Porque o presente progressivo o presente já é progressivo. E algumas pessoas vão até defender de que não, no, não diga presente, diga progressivo. Vocês estão entendendo? Algumas pessoas vão defender assim, não vamos chamar de presente, vamos chamar de progressivo, que aí já vai ser uma descrição gramatical mais precisa. O Aí o liomai, liei, liei, lietai, liometa, lieste, liontai, vocês ainda não viram, vão ver no próximo semestre. Vocês viram lie e liete ali no imperativo, né? Tá vendo ali, ó? Lieto, que seria um tipo deixa ele soltar, uma coisa assim, né? Ou que ele solte, uma coisa assim, né? Que ele solte. Mas aí o lie, né? Vocês entendem, né? Que é solta, né? E liete, vocês entendem que é tipo soltai, né? Tá dando para entender? Aí mas tem que entender que ele é uma coisa mais progressiva, mais repetitiva. Então, quando eu digo lie com essa terminação e com esse radical, como se eu dissesse assim, continua soltando. Então, eu não. Dá uma ideia de continuidade também, né? De repetição, pode dar também. Não, não vai dar uma ideia de urgência, nem de pontualidade, né? Então, lir vai ser um imperativo, mas vai ser um imperativo também progressivo. Lie e liete. Aí é que você está vendo aqui o seu lio, que vocês já viram lá, idu, que tem uma terminação semelhante, idu, lieste. Então aqui para o a médio passivo, né? Um imperativo médio passivo, lieste. Aí, aqui se quiserem dar uma olhadinha aqui no subjuntivo, mas a gente não estudou ainda. Aqui, cadê o infinitivo? Ah, que infinitivo. Lien, tá aqui, ó. Lien, com Y, J, Ni. Aí depois vocês vão ver, né, o Liestai, no próximo semestre. Então aqui o Lion, Liusa, Lion, que eu estava dizendo, né, que é um particípio. Então, esse Lion, a tradução mais simples para esse Lion seria o soltando.
soltando. Você está entendendo? Aí o e o liusa seria a tradução mais simples seria soltanda, soltanda. Deu para entender uma coisa assim? Ah, soltado. O problema é que o soltado, ele em português dá uma ideia às vezes de passiva, dá uma, às vezes dá uma ideia de passado, né? Entende? Isso. O particípio no português, ele é um particípio passado, mas ele é também às vezes passivo. Ah, então você tem o quando você traduz soltado, tem que tomar um cuidado para poder ver se você está querendo dizer mesmo assim, se dá essa ideia de passado ou essa ideia de voz passiva, né? Nem sempre vai ser essa ideia de voz passiva. Então o português tem essa limitação, né? Porque o nosso particípio é o particípio passado e ele é também meio passivo também, às vezes ele pode dar, quando eu digo soltado, pode dar a ideia de que não fui eu que me soltei, que eu fui, pode dar essa ideia de que outra pessoa me soltou. Isso para quem está vendo a gravação, eu estou respondendo a Claudete e foi a Ana Amélia que falou, foi? Isso, a Ana Amélia e a Claudete comentaram comigo e aí eu estou respondendo a elas, mas na gravação não vai ficar a voz de vocês. Então, nem vai. Então, porque só tá mostrando o PDF que eu estou mostrando para vocês. Ah, então é isso. O particípio que vocês ainda vão estudar, ele vai dar essa ideia. A tradução mais simples seria assim, pelo gerúndio. Mas ele não é exatamente igual ao gerúndio. Se ele for na voz média, médio passiva, né? Ele pode dar essa ideia de voz passiva. Então pode ser o soltado. Às vezes o liômenos vai traduzir melhor o soltado. Vocês estão entendendo? Mas não vai dar a ideia de passado, por exemplo. Para poder dar a ideia de passado, a gente vai ter que usar um outro radical ou colocar umas outras desinências no meio do aí que são características, né, do aspecto auristo, do aspecto pontual, que a gente ainda vai ver. Na verdade, a gente nem vai ver no ano que vem. Só se vocês continuarem para um grego 3. Mas vocês podem, vocês mesmos, pegar, né, a sua gramática, vocês, aos poucos vocês vão pegando, né, algum material e vão explorando, né? Eu já mandei alguns materiais para vocês, né? Umas gramáticas, mas você pode querer pegar, né, alguma outra coisa e já ir avançando, né? E nos seus estudos. Depende muito aí de para onde você quer ir, né? Porque vocês aí vão ficar um tempo sem estudar, né? A gente deve voltar só lá 14 de março, né? Aí vai ter muito tempo. Aí nesse tempinho aí uma coisa que vocês podem fazer é dar uma olhada assim, numa aula que já tenha gravado aqui no meu canal. Tem várias aulas já gravadas. Você pode dar uma olhadinha nas aulas que já estão já gravadas, né? Lá do grego 2 ou do grego 3, para poder dar uma avançada, né, no curso, continuar olhando a Atenase. Vocês estão entendendo? Isso eu estou falando para quem gosta muito de estudar semanalmente, né? Quem quiser as férias, pode ficar com as férias mesmo, vai dar tudo certo. Mas é isso que eu queria dizer para vocês. Agora são assim umas 8h34, né? Deixa eu ver aqui quanto é que tá o tempo da gravação. A gente. Não sei se a gente gravou. Quanto tempo a gente gravou. Mesmo assim, assim, eu queria. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar, assim, fora essas? Que eu já então aqui ele está mostrando aqui também o imperfeito. Então
aqui é um exemplo do imperfeito. Então, esse Elion, esse Elion, Elies, Elie, o Elien, Eliomen, Eliete, Elion, significa, né, eu soltava ou eu estava soltando. Também dá esse sentido progressivo, né? Mas já é no passado. Então, esse Elion, né, eu soltava, eu costumava soltar, eu estava soltando, né? Eliomen, Eliu, Elieto, Eliometa, Elieste, Elionto. É na voz médio passiva, né? Aí já dá uma ideia assim. Na verdade, não é nem médio passiva. Aqui eu acho que é médio mesmo. Não é passiva, médio. Então dá uma ideia assim, tipo, eu estava soltando para o meu próprio interesse, alguma coisa assim. Aí, na verdade, esse verbo ganha um outro sentido na voz média. Ele ganha o sentido de resgatar, de pagar o resgate, fazer alguém ser liberto. Então, eu digo assim, eu resgatava, eu estava resgatando, né? Então dá essa ideia, né? Eu estava resgatando, né? Eu resgatava, né? Na voz médio, né? Então aqui, ele homem, né? E assim como aqui no presente, na voz média, né? Seria assim, esse o, é, Liomai seria esse Liomai aqui em cima. O Liomai não seria eu estava me soltando ou estava sendo pode ser eu sou solto, mas também pode ser assim eu resgatava, eu pagava o resgate para que alguém fosse solto. Paulo, hum, isso. E por isso que eu disse que pode ter as duas traduções. Sim, não, mas aí é mais assim, só médio é para o imperfeito, né? Esse imperfeito aqui, né? É que é complicado aqui traduzir esse aqui como se fosse passivo, né? Provavelmente dá para traduzir também como passivo, mas no aoristo não dá. O imperfeito acho que talvez dê, mas no, é, no aoristo não dá para traduzir esse aqui, olha, esse Eliomen como médio passivo. Mas é porque provavelmente ele não fica Eliomen, ele deve ficar Elissamen, Elissamen. Aí o Elissamen é que não dá para traduzir, eu acho, como médio passivo, vai ser só médio. Deixa eu ver se embaixo tem o Elissamen. Deixa eu ver. Não, aqui é só o futuro. Deixa eu ver aqui. O, tá aqui. Eles sabem, tá vendo? Perceba que aqui ele dividiu em duas colunas diferentes. Médio, eles sabem. Seria tipo, eu resgatei, eu fiz alguém ser solto, né? E eliten, que seria eu fui solto. Deu para entender? Aqui a diferença aqui, ó, aqui divide em duas colunas diferentes. No aoristo, mas aqui também divide em duas colunas diferentes. No futuro, olha aqui, ó, no futuro, lissomai não vai significar eu sou solto. Ou melhor, eu não, lissomai não significa eu serei solto. Significa alguma coisa como eu resgatarei, eu farei alguém ser solto. Mas listessomai significa eu serei solto. Tá dando para entender? Às vezes a coluna se divide, né? Médio, passivo. E aí você vê que apareceu aqui um eta. Esse eta aqui é a característica da voz passiva. E esse teta, que também é característica da voz passiva. Aqui apareceu teta, eta. Tá dando para entender?
Mas tudo isso aqui ainda é preview. É só para que vocês possam estudar um pouco de gramática sozinhos aí por vocês mesmos. Mas ali ele juntou aqueles ali porque é porque não, aqui não era o auristo. Eu estava falando como se fosse o auristo. Era o Paulo, era isso, Paulo. Paulo me chamou a atenção para quem está vendo isso gravado e que não esteja ouvindo o que o Paulo perguntou. Ele perguntou assim: não, mas ali na tabela diz que é médio passivo. Mas é porque eu estava me confundindo, pensando que aqui fosse o auristo. Não era o auristo, isso aqui é o imperfeito. É muito fácil de confundir o auristo com o imperfeito. As formas são semelhantes, mas aí o auristo é um pouco mais complicado nas formas, porque ele pode ter outras características. Ele pode ter um sigma, um alfa que aparece, né? Aí vai ter uma característica lá. Quando eu falo característica, entendam pedacinhos de palavras que aparecem no meio da palavra. Tudo bem, gente? Toda vez que vocês forem ler assim uma gramática, lá falar característica, é disso que eles estão falando. Pedacinhos de palavras ali no meio da palavra. Aí às vezes é um sigma, às vezes é um sigma e um alfa, ali para voz passiva, separada da voz média, é um eta, um teta, eta. Tudo bem, gente? Mas o problema é porque a desnência, às vezes é uma desnência, por exemplo, de voz, né? Aí, porque normalmente quando as pessoas isso. Aí quando você for, se eu falar desnência, você pode entender número pessoal ou modo verbal, que são as que tem no português, né? No português a gente só tem desnência é, de gênero, número pessoal e de número só, né? De gênero, de número, número pessoal e modo verbal. E aí no grego a gente vai ter também desnência de voz. E aí você pode estranhar que a desnência de voz, né? O, e normalmente às vezes a desnência vai ser número pessoal e de voz também. Aí isso pode causar um pouco de confusão para vocês, né? Que essa terminação seja também dê a ideia de voz também. Que isso é uma. Porque o português, ele nesse aspecto da voz verbal, o português é uma língua mais analítica. E o grego é uma língua mais sintética, no sentido de que ele usa, né, morfemas gramaticais para marcar a voz. E o português não usa esses morfemas gramaticais, né? Para você diferenciar um morfema lexical do morfema gramatical. O morfema lexical é aquele pedacinho da palavra que normalmente vai ter o significado básico, como um radical, né? Às vezes radicais que às vezes se confundem com sufixos, né? O, e os morfemas gramaticais normalmente são uns prefixos e umas desinências que aparecem assim no meio da palavra que às vezes a gente chama de característica na terminologia gramatical grega. Tudo bem, gente? Tá tudo tranquilo? Porque eu tô falando de algumas coisas assim, é só mais para pensar assim, olha, vocês vão pegar umas gramáticas e vão ficar querendo ler, aí vocês vão ver lá a voz média e aspecto, e aí talvez vocês se confundam, aí eu tô tentando aqui dar uma preview para vocês entenderem assim, do que é que eu estou falando e não se perderem, né? Então, assim,
Elion seria eu soltava, eu costumava soltar. E esse Eliomen seria alguma coisa como eu resgatava, né? Mas também pode ser eu era solto, né? Eu era solto, né? Eu estava sendo solto, né? Numa voz passiva, né? O resgatar seria um sentido mais médio e o ser solto seria um sentido passivo, ou estar sendo solto, né? Seria, né, um sentido passivo. Todo mundo está entendendo por que é médio passivo? Algumas gramáticas vão tentar resolver essa diferença com uma categoria de diátese. Vão falar que existe a voz e existe a diátese. Diátese seria uma palavra que a gente traduziria assim como disposição, uma coisa assim, né? Então, então às vezes você teria, né, a voz a voz poderia ser ativa, passiva, né? E média, né? E a diátese, né? Seria, não, melhor dizendo, a e a diátese poderia ser, acho que ativa, média ou passiva, né? Então teria, né, as gramáticas às vezes vão variar, né, nesse sentido, né? Se eu tiver trocado o que as gramáticas dizem, me perdoe, porque eu agora eu não uso muito essa categoria de diátese, então eu posso ter trocado, mas uma vai dividir em três e a outra vai dividir é, não, todas as duas dividem em três. Uma delas vai dividir assim em ativa, médio, passiva e passiva. E a outra vai dividir em ativa, média e passiva. Mas eu não lembro agora qual é qual. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma delas. Deixa eu ver se tem aqui essas. Nessa aqui ela tem essa. Sim, a diátese é a que divide em ativa, passiva e média. E a voz deve ser a que divide em ativa, médio-passiva e passiva só. O, Pelo menos segundo esse aqui, mas eu posso estar enganado. Isso deve variar de autor para autor, mas algumas gramáticas tentam resolver com isso, com esse dividindo, fazendo uma outra camada de divisão entre voz e diátese. Mas eu não acho que vale a pena muito, não. É melhor você falar em voz médio-passiva quando você tem um verbo que ele tem uma certa ambiguidade estrutural e aí pode ser usado tanto para dar a ideia de uma voz média, que na verdade já é um termo coringa que a gente usa para querer dizer que pode ser que é uma coisa que está entre uma coisa e outra, não é voz reflexiva, nem é voz passiva, né? Mas assim, tipo, às vezes, no grego, a voz média vai ser a voz reflexiva do português, às vezes não. E aí, quando ele não for, aí a gente não vai poder falar de voz reflexiva. A gente nem vai conseguir traduzir por uma voz reflexiva utilizando pronomes reflexivos do português, né? A gente vai criar uma perífrase para poder traduzir. Por exemplo, aqui, eu uso um outro verbo. Em vez de dizer soltar, eu digo resgatar às vezes. Então, resgatava. Então eu mudo, né, a tradução. Em vez de dizer soltar, eu uso resgatar, porque é um sentido diferente na voz média. Vocês estão entendendo?
O Paulo disse que sim. Então, então hoje eu tentei assim, dar uma preview gramatical. Você tem alguém que queira me fazer uma pergunta sobre verbos? Porque a gente tem uns minutinhos ainda. Victor ou Paulo? Sim, pode mudar o sentido, totalmente o sentido do verbo. O, sim, com certeza. Trazendo para o português, sim, muda, né, o sentido do verbo, mas no grego, né, às vezes era só visto como mais não sei lá, mais um sentido que aquele verbo tinha, né? Às vezes os verbos em português também têm mais de um sentido, né? O, então não era um grande problema. Então, às vezes a gente diz assim, chama de. Se você vê. Em português, por exemplo, a gente tem uma categoria de verbos que a gente chama de verbos pronominais, que é o mais perto de assim, uma voz média, que é assim, em termos de verbos comuns. Né? Por exemplo, você. Se quando você diz assim, por exemplo, ele se feriu, ele se feriu, você pode dizer duas coisas. Você pode dizer que eu peguei uma navalha e cortei o meu próprio braço. Ele se feriu, eu me feri. Mas também você pode querer dizer que eu caí no chão e cortei o meu braço. Vocês estão entendendo? Não fui eu que agi sobre o meu braço, mas eu me machuquei. Machucar-se também. Pode ser verbo pronominal também. Eu não. Eu posso realmente me machucar. No sentido de que eu, sei lá, me feri, me cortei com a faca. Pego uma faca e corto meus pulsos. Mas eu também posso dizer que eu caí no chão e aí me ralei, né? Tudo mais. Foi um acidente. Sofri um acidente. Ninguém foi culpado, né? Simplesmente aconteceu e aconteceu tão. É uma ação que envolve tanto a minha pessoa sozinha, né? Que eu uso como uma forma pronomes reflexivos do português, como se fosse uma voz reflexiva, mas não é exatamente uma voz reflexiva. A gente vai dizer que é um verbo pronominal. Então, a voz médio passiva, né, no grego vai ser semelhante nisso. Às vezes vai mudar, né, o sentido do verbo, né? Você tem que entender que o macho pegar uma faca e cortar o meu braço não é a mesma coisa de que eu cair no chão e ralar o meu braço sem que num acidente. Vocês estão entendendo assim o tipo de mudança que espera-se que vocês tenham? E vai ter também assim umas mudanças assim que vão assim muito assim no tipo assim para o próprio interesse. Alguns verbos você às vezes vai usar essa tradução, essa perífrase coringa assim para o próprio interesse, para poder te ajudar a entender o que a voz média está dizendo ali, porque aí vai ter uma relação muito próxima com o sujeito, né? A ação vai refletir de uma forma no sujeito. E aí não é uma voz passiva, nem uma voz reflexiva, mas a voz, a ação verbal, ela reflete, né, no sujeito de alguma forma.
Vamos mandando aqui a presença aqui para vocês assim, marcarem a presença de vocês hoje, por favor. Eu botei no chat. Mas aí você. Era o Paulo e o Victor. Victor, você queria falar? Não, mas eu acho que não, o pessoal não tem dúvida, porque na verdade ainda não estudou isso aprofundadamente para ter dúvida. Mas, mas assim, vocês me fizeram as perguntas boas, porque vocês já fizeram uma. Eu não lembro quem foi que me perguntou sobre gerúndio. Foi o Paulo que perguntou sobre gerúndio? Ou foi o Victor que me perguntou sobre gerúndio, por exemplo? É, então deve ter sido o Paulo. Então, é porque vocês já fizeram algumas perguntas boas. Então, eu já comentei um pouco sobre vários assuntos hoje. Mas conforme vocês vão estudando, aí a gente vai surgindo, né, outras dúvidas de vocês. Então, assim, agora, então eu vou dar só os avisos finais. Eu espero que todos vocês já tenham feito a prova, a segunda prova parcial, e eu espero que vocês concluam as atividades, os exercícios, para poder é, me dar um feedback, tá entendendo? Que vocês estão acompanhando o curso. Em torno de eu espero que em torno de 20 pessoas passem para o próximo semestre. Não precisa fazer matrícula. Depois, na semana que vem, eu dou um resultado de quem passou. E aí, vocês. Lá antes do. Aí, para quem. Se alguém faltou na hora que eu comentei, lá no dia. Não estava presente, né? Na videoconferência, quero dizer a gente deve voltar, né, lá para o dia 14 de março, né, no grego 2. Aí eu não dei assim declaração porque o semestre tinha alguém que estava me pedindo declaração, mas é porque o semestre não terminou. Então assim é complicado eu dar uma declaração que você cursou o semestre se você não o semestre não terminou, né? Então, quando o semestre voltar, no próximo semestre, se você precisar de uma declaração que você cursou só o primeiro semestre, eu peço para você e aí a coordenadora manda para mim e eu mando para você. Ou você pode mandar um e-mail diretamente para ela e ela me perguntar: esse aluno realmente cursou? E aí é, eu digo sim, ele cursou, ele foi aprovado. E aí ela te manda por e-mail de volta, né, a declaração que você cursou só o primeiro semestre. Mas o certificado, vocês não vão receber o certificado de primeiro semestre só. Os certificados que a UFC ela emite são de 2 semestres. Então, para você ter o certificado de introdução ao grego clássico e koiné, você precisa cursar o grego 1 e o grego 2, né? E aí você ser aprovado, né, para poder receber o certificado que dá os 2 semestres. Aí, e se você quiser continuar, você tendo o certificado, né, de grego de introdução, né, você pode se matricular para o grego intermediário, né, o que é o grego 3 e o grego 4. E se você tiver o certificado intermediário, você pode se matricular para o grego avançado. Normalmente tem vagas. O que é difícil é se matricular no grego 1, que como vocês viram, a gente começou com 100 pessoas e aí é uma turma bem lotada, né? Assim, não dá nem para acompanhar direito. E aí no final você tem menos pessoas, tem umas 20, né? Que já é um número normal. Então eu agradeço por vocês que ficaram até aqui e tudo mais. E no próxima aula eu já devo dar o resultado, devo só mais conversar com vocês, alguma coisa aí, perguntar como é que vocês estão, como é que foi o semestre, né? Então, muito obrigado por terem ficado até aqui, viu, gente? Ah, que ótimo.
Então, ó, boa noite para todos. Tchau, boa noite.